Aí, o que começa aqui? O que acontece? Nesse exercício aqui, a gente tem um exercício bem curto, ó, só pra gente ver. Provavelmente isso aqui vai cair na prova, tá? É um exercício de controle de frase com TRIAC. O que vai acontecer? A gente tem um circuito aqui, um circuito dimmer. O pessoal também pode chamar de controlador de fase. Esse circuito aqui, ele possui, no exercício aqui, está dizendo que ele possui uma lâmpada resistiva de 100 watts. A gente pode considerar que isso aqui é um resistor, né, de 100 watts, de 100 ohms. E essa lâmpada, né, ela está ligada a uma rede de 127 volts RMS. RMS é o valor eficaz assim, da minha tensão. Né? Normalmente vocês vão estudar mais para frente, né, a diferença entre tensão eficaz, né, a tensão RMS e a tensão de pico. Que a gente vai ver. Esse 127 RMS é a mesma coisa que a tensão eficaz, a tensão que a gente usa realmente para acender uma lâmpada, para ligar um motor. Enfim, e numa frequência de 60 Hz. E aí ele comenta que o ângulo de disparo do TRIAC está ajustado para 45 graus. E o que seria esse ângulo de disparo do TRIAC? Né? Porque se a gente lembrar aqui, deixa eu pesquisar logo minha imagem aqui. Ângulo de disparo do TRIAC. Quando a gente tem o TRIAC, bora lembrar aqui numa... Quando a gente estuda TRIAC, esse cara aqui é muito bom. Quando a gente estuda TRIAC, o que acontece? Lá no TRIAC, ele é um componentezinho que ele consegue passar corrente alternada. Aí o que seria passar corrente alternada? Seria eu colocar uma fonte senoidal lá. E o que acontece numa fonte senoidal? A gente tem um pico positivo aqui, né? Um semiciclo positivo e um semiciclo negativo. Então isso aqui varia de 0, na questão está dizendo 127 RMS, né? Então ele vai chegar aqui a 127 positivo e aqui embaixo 127 negativo. E o que acontece no TRIAC, né? O TRIAC é esse carinha aqui, ó. Esse componentezinho aqui, ó. Ele parece um DIAC, só que ele tem um gate, né? Ele tem um controle. Aí o que acontece? Eu tenho uma fonte senoidal aqui, por exemplo. Nessa fonte senoidal aqui, ela está jogando aqui, ó, o semiciclo positivo aqui por cima, negativo por baixo, positivo por cima, negativo por baixo. O que acontece? Esse TRIAC ele não vai disparar. Ele não vai funcionar. Mesmo ele estando polarizado. Ele não tem polaridade, né? Então é difícil dizer que ele está polarizado, mas mesmo eu tendo uma tensão em cima dele aqui, né? Uma fonte senoidal aqui em cima dele, não vai disparar. Ele vai meio que travar, digamos assim, essa tensão que vai entrar aqui nele. A não ser que eu tenha aqui no gate, aqui, né, uma tensãozinha, um valorzinho de corrente entrando nesse gate, como se fosse uma chave mesmo. E a partir desse momento que esse gate ele é acionado, né, a gente tem um disparo aqui no gate, esse TRIAC aqui ele permite a passagem. E outra coisa, ele tem uma tensão de disparo, né? Então, tipo assim, que ele começa a conduzir. Então, quando a gente olha, deixa eu ver se tem aqui a curva nesse documento aqui. Quando a gente olha, aqui, ó, quando a gente olha a tensão, a curva característica do TRIAC, a gente tem algo parecido. Essa curva aqui tá meio feinha, mas dá para entender, ó. Então, o que acontece aqui, ó? Nesse primeiro quadrante aqui do nosso plano cartesiano, que está em relação a volts para corrente. Esse primeiro quadrante aqui ele representa a parte positiva do semiciclo. Então aqui, ó, imagina que eu tenho a parte positiva do meu semiciclo começando aqui em 0, ela vai aumentando, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, e aí ele vai aumentando, e aí chega num ponto aqui, ó, que o pessoal chama de VG, que é a tensão do gate, que o meu DIAC ele começa a conduzir. Então, a partir desse ponto aqui, ó, a partir desse ponto, o meu DIAC ele conduz. E a mesma coisa acontece, ele é espelhado, né? Aqui no semiciclo negativo,
E também quando a parte negativa do semiciclo lá, ele não conduz. E quando chega aqui num ponto, num valor específico, ele passa a conduzir. É assim que funciona um triac. E aí o que acontece? O que seria aquele ângulo de disparo que está escrito lá na questão? Dependendo do valor do meu triac, de quando que eu disparo lá, a minha tensão no gate lá, dependendo de onde eu disparo aqui nessa linha aqui de tensão, né? Eu vou pegar só uma parte dessa minha senoide. Então, digamos que essa aqui é a minha tensão da rede. Ó. Aqui, a tensão da rede. E nesse caso aqui, ó, o disparo foi dado bem no meio, aqui, ó, bem no meio do semiciclo. Ele vai no primeiro semiciclo ele dispara aqui bem no meio. Aí no semiciclo negativo ele dispara também bem no meio. Aí no terceiro semiciclo aqui, ó, bem no meio. Daí ele vai sempre disparando aqui no meio. Aí o que acontece? Como ele dispara só no meio, o que é disparar no meio? Ele permite a passagem só a partir desse disparo. O que vai aparecer na minha carga lá, até aqui, ó, a tensão na carga que vai aparecer, é só essa parte de onde ele disparou até o zero. Aí, por que até o zero, né? Então ele vai pegar toda essa parte aqui, ó, que está amarela. Porque quando chega no zero, ele começa a contar de novo, né? Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, aí ele não passa, daí dá o disparo. Aí dispara, ele deixa passar só aquele semiciclo negativo aqui, né? Agora, no caso aqui. Ele chega no zero, sempre que ele chega no zero, ele meio que recomeça a contagem. 1, 2, 3, 4, 5, puf, 32. Tá? E ele começa a contar de novo. Então, dependendo de onde esse disparo é feito, se ele é feito um pouco mais para a esquerda aqui, ele vai um pouco mais de... Ele vai pegar um pouco mais de tensão. Se ele é feito um pouco mais para a direita, ele vai pegar um pouco menos de tensão. Deixa eu ver se tem aqui um... Olha aqui, por exemplo, ó. Aqui, ó, o cara deslocou, ele não está mais no meio, o disparo não está mais no meio aqui do semiciclo. Ele está um pouco para a esquerda. O que significa que ele está para a esquerda, por exemplo? Significa que ele vai deixar passar mais tensão para a minha carga. E aí a gente consegue representar isso através de porcentagem também, né? Digamos assim, ó, imagina que esse disparo... deixa eu ver se tem, não tem, né? Imagina que esse disparo aqui, ele é feito bem no comecinho aqui, ó, bem no zero aqui. Se ele é feito no zero, significa que ele vai pegar todo o semiciclo positivo. Quando chegar no zero, ele vai pegar todo o semiciclo negativo. Então, quanto mais para a esquerda aqui do meu gráfico, mais tensão ele vai deixar passar. E quanto mais para a direita, quanto mais para o outro lado, deixa eu podia ter botado aqui, né? Não colocou. Tá aqui, ó. Colocou mais ou menos. Quanto mais para a esquerda do meu semiciclo, menos tensão ele vai deixar passar. É uma outra situação de ângulo de não condução, certo? Seria mais para cá mesmo. Mais para o finalzinho aqui, ainda nesse primeiro semiciclo positivo aqui, ó. E questões que aparecem para a gente, né? A questão que aparece para a gente seria essa daqui. De controle nesse sentido aqui, ó. O ângulo de disparo, ele está dizendo o ângulo de disparo do triac, e ele diz que o ângulo está ajustado para 45 graus. O que a gente pode pedir numa questão dessa aqui? Ó? E provavelmente vai cair para vocês lá. A tensão de pico da rede VP. A tensão de pico seria a maior tensão lá que aparece naquele meu gráfico lá. A tensão mais elevada possível. E obviamente os meus componentes eles têm que estar dimensionados para receber essa tensão de pico aqui da rede. Então eu quero saber a tensão de pico. Essa tensão de pico aqui ele disse que chama VP, ó. VP. Vou botar um igual aqui, ó. VP. Ele também está pedindo aqui a tensão eficaz aplicada à carga. Ele até deu aqui uma tensão eficaz aqui, só que essa aqui é a da rede, né? E eu quero saber. Então, na minha rede eu tenho 127 volts lá, tensão eficaz. Só que aí, esse ângulo de disparo aqui vai passar menos tensão lá para minha carga. Eu quero saber quanto de tensão eficaz vai passar para minha carga. Vou criar aquele disparado em 45. Ó. E por último, quero saber a potência dissipada na lâmpada. A gente chama de P-lamp aqui, ó, potência da lâmpada.
Estou botando assim, ó. Bora fazer as contas aqui, ó. Não é tão difícil assim. Só uma que é um pouquinho mais chata, mas é importante dar uma olhada. Ó, a primeira parte da nossa pergunta, ele pede calcular a tensão de pico. Para calcular a tensão de pico, a gente pode pensar assim, ó, a tensão de pico ela é o valor máximo da senoide, da rede elétrica. Aí como é que tá? Eu sei que a tensão de pico é a tensão máxima, né? Aquele ponto mais alto da curva. E aí, existe uma formulazinha para a gente calcular a tensão de pico. A tensão de pico é a tensão RMS, que a tensão RMS é a tensão eficaz, a tensão que realmente vai para a carga, vezes raiz de 2. Quando eu multiplico por esse raiz de 2 aqui, tem algumas explicações para isso, né? É porque a raiz de 2, porque o semiciclo, quando a gente gera uma senoide, né? Uma senoide ela é formada através de um formato redondo, né? De um círculo. E aí esse raiz de 2 aparece por causa desse formato. Mas enfim. Então a minha tensão de pico é basicamente meu valor da minha tensão da rede vezes raiz de 2. Então, se eu pego, por exemplo, aqui, ele deu a tensão da rede, deu ó, 127. 127 vezes raiz de 2, deixa eu abrir a calculadora aqui. Ó. Ah, ele não mostra pra vocês, né? Vou abrir a calculadora no Google. Cadê? Então, quando eu pego aqui, por exemplo, 127, multiplico raiz de 2, eu tenho esse valor aqui, ó, de 179,6. Esse valor aqui que apareceu de 179,6 é a explicação desse VRMS. Vou até botar aqui, né? Depois eu vou disponibilizar para vocês. Meu VP é igual a 127 vezes raiz de 2. Deixa eu pegar esse aqui. Eu chego nesse valor de 179,6 volts. Então, é assim que a gente calcula. Essa tensão de pico aqui. Deixa eu diminuir um pouco isso aqui. Pronto, vai ser isso. Provavelmente eu vou botar isso aí na prova. Estudem, dê uma olhada nisso aí. Me cair. Na minha outra pergunta aqui, eu tenho a tensão eficaz, né? Que a tensão eficaz aplicada à carga. A tensão eficaz da carga quando o meu jack é disparado a 45 graus. Obviamente vocês, na prova, provavelmente não vou botar 45 graus. 30, 60. Vou variar provavelmente esse ângulo aqui. Mas vocês precisam saber como é que faz essa conta, né? Aí para fazer essa conta aqui, ó, para calcular a tensão eficaz da minha carga, eu posso utilizar essa conta aqui, a tensão eficaz na carga, né? Essa tensão RMS na carga, ela é minha tensão de pico. Eu já sei minha tensão de pico, já acabei de calcular aqui em cima. É essa mesmo. 179,6 vezes, né? Não tem um x aqui, mas aqui embaixo vai ter, ó, vezes uma raiz aqui, ó, de 1 sobre 2. Isso aqui tem que fazer, pô, menos alfa sobre 360. Esse alfa aqui é porque a gente está trabalhando com graus, né? Seria esse ângulo aqui, 45 graus, mais o seno de 2 alfa sobre 4π. Parece meio trabalhoso isso, né? Mas não é muito não. Basicamente eu vou trocando aqui os valores agora. Então eu vou trocando tudo que eu tenho aqui e colocando aqui
aqui a nossa tensão. Então, a tensão é RMS, é a minha tensão de pico, que é 179,6, 179 volts, vezes a raiz de 1,2 não muda nada, menos, quanto é meu alfa? 145 graus. 145 já. 45 graus. Fica 45 sobre 360, mais um seno de 90. Por que apareceu 90 aqui? Que é 2 vezes alfa, né? Aqui em cima. Aqui nesse valor aqui entre parênteses, né? A gente chama isso aqui de artigo, né? A componente aqui do meu seno. Então, pego 2 vezes 45 dá 90. Se aqui fosse 30, por exemplo, seria 2 vezes 30, daria 60. E assim por diante. Sobre 4π. E se a gente faz essa conta aqui todinha, né? Essa tensão RMS, ela vai dar igual a 121,5. Aí o que acontece? 121,5 é um valor muito próximo de 127, concorda? Então, olha só que loucura. Onde é que eu quero chegar aqui? Quando a gente compara esses valores, compara, que ele mostra aqui, quando ele dá um disparo de 90 graus, significa que ele está pegando quase todo, 121%, ele está pegando quase todo o semiciclo. Não pega todo, né, o semiciclo positivo, mas ele está pegando bem no comecinho aqui, ó. A gente parar para dar uma olhada num círculo trigonométrico, né? No círculo trigonométrico, deixa eu botar aqui, sei lá, ficar aqui, por exemplo. Quando a gente olha um círculo trigonométrico, a gente tem alguns valores importantes aqui, ó. Então, imagina aquela senoide lá, ó, a parte de cima é feita aqui por cima, ó, 180, e a parte de baixo do semiciclo lá é feita aqui por baixo, do 180 ao 360. Quando ele diz que o disparo é 45 graus, significa que, bem assim, ó, entrou tensão no triac, ele não disparou, chegou aqui no 30 graus, não disparou, chegou no 45 ele disparou. Aí ele vai, daqui do 45 até o 180, ele vai formar a senoide. Então, vou dar aqui não. Vai ficar algo nesse sentido assim, ó. Deixa eu só tirar aqui. Deixa eu colar aqui pra você. Eu vou tentar desenhar aqui. Fica perfeito, né? Mas ficou minúsculo. Imagina aqui, ó. O meu diac lá, eu tenho uma tensão aqui. Eu tenho uma tensão, um semiciclo positivo e negativo. Positivo e negativo. Isso aqui é a minha tensão da rede. O que acontece? Quando eu tenho um diac lá, ele está dizendo que meu diac ele dispara aqui em 45 graus. Então, essa primeira parte aqui ele ignora. E essa segunda parte aqui é onde ele começa a conduzir até o 180. Aí, quando chegar no 180, ele zera. Daí, ele não pega essa parte aqui. Ele não pega essa parte aqui até o 125. Ele ignora. E essa outra parte aqui ele começa a conduzir de novo. Que seria a tensão negativa lá. Fica mais ou menos assim, ó. Quando a gente coloca para cá. Vou fazer em preto aqui normal. Tem aqui a minha tensão. Essa é a minha tensão. Se eu não tivesse nenhum diac lá, essa minha senoide ela ia ser replicada em cima da minha carga, né? O que acontece? Eu vou ter um disparo bem aqui, eu vou botar de azul aqui, ó. Eu vou ter um disparo aqui, ó. Aqui seria bem
aqui seria 180 graus. E aqui seria esse cara aqui, ó, 180 graus. E aqui seria o 360 graus, que é o do outro lado. Então, essa primeira parte aqui da minha senoide seria essa primeira parte aqui do semicírculo, desse círculo trigonométrico aqui. E a parte de baixo aqui seria a parte de baixo da senoide aqui. O que ele está dizendo lá? O meu diáquio ele dispara com 45 graus. 45 graus. Então, o meu disparo acontece por aqui, por exemplo. O meu diáquio dispara. E o meu diáquio dispara. E aí, essa primeira parte daqui, ó, do 0 até o 45, ele ignora totalmente. Então, essa primeira aqui ele ignora, ele não conduz. A gente pode até apagar isso aqui, né? A gente pode apagar. Pô, apaguei foi tudo. Então, ele dispara por aqui assim. E a partir daqui, sim. A partir daqui a gente tem uma condução aqui da minha senoide. Toda essa parte aqui ela vai passar para minha carga. A mesma coisa acontece aqui do outro lado. Ó. Essa parte aqui ela não conduz, ele não dispara, porque começa do zero de novo, né? É como se ele começasse do zero. É 0, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4, menos... Aí quando chega num valor específico lá, 45 graus, ele começa a conduzir. Aí essa outra parte aqui, ficou meio feio aqui, né? Mas dá para entender. Ele deixa passar lá para minha carga. E depois começa de novo, tudo de novo. Então 45 graus, por aqui assim. Ele não deixa passar. E aí a outra parte deixa passar. E aí quando a gente vai desenhando isso, fica algo nesse sentido aqui, ó. Ele não deixa passar a primeira parte, mas a segunda parte ele deixa. Não deixa passar essa parte aqui de baixo, mas depois ele deixa. Dependendo, e aí para acabar essa parte, né? Dependendo desse meu ângulo de disparo aqui, eu vou ter mais tensão ou menos tensão em cima da minha carga. Se a gente fizer uma regrinha de 3, né? Para terminar aqui, ó. 127 volts seria a minha tensão da rede e a gente chegou na conta aqui de 121,05, né? Se eu fizer uma continha em porcentagem, eu consigo achar, por exemplo, se eu fizer assim, ó, 127, eu vou fazer de preto. 127, minha tensão da rede está para 100%. Uma porcentagem aqui. Quanto ficaria aquele valor que a gente achou, né? Que seria a tensão na minha carga. A minha tensão lá que foi 121,05 estaria para quantos por cento aqui? X%. Tem um X, tá? Ficou feio, né? Estaria para X%. Se eu fizer essa regra de 3 aí, ó, esse cara multiplicar com esse multiplicar com esse, vai ficar algo desse sentido assim, ó. Eu posso ignorar esses porcentos aqui, tá? Então ia ficar algo tipo 127 vezes x é igual a 100, que é 100%, né? Vezes 121,05. Botei uma vírgula aqui, né? 0,5. Aí quando a gente faz essas contas aqui, ó, vai chegar algo aqui. Vou passar esse 127 aqui lá dividindo, né? Vai ficar 100 vezes 127. Já faz aí, que eu não quero fazer essa conta. Eu tô botando essa vírgula aqui. 5 sobre 127. Deixa eu pegar a calculadora aqui. E quando eu termino de... Quando eu faço essa conta aí, vai dar... Esse número vai dar em porcentagem, né? Então, 100 vezes 121,05. Vou fazer até devagar aqui, ó.
X é igual a... Eu vou fazer só essa primeira parte aqui de cima. São dessas duas casas, né? Esse valor sem a vírgula sobre 127. Meu x vai ser igual a 95. Faz essa conta aí pra mim ver se bateu. Se não bateu, amanhã a gente resolve. 8%. O que eu quero chegar? Então, se 127 volts seria toda a minha senoide e eu disparar 45 graus, significa que eu peguei bastante parte aqui. Faltou bem pouquinho para eu botar toda a tensão da minha rede em cima da minha carga, né? Então, dessa tensão todinha aqui da minha rede, eu peguei só 95% mais ou menos. Foi essa conta que a gente fez aqui. 5.3, né? Então, mais um pouquinho, eu deixava passar toda a tensão da rede para cima da carga. Beleza. Então, para terminar essa parte aqui, faltou só uma questão aqui, ó. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então, esse 121 aqui é a tensão em cima da minha carga quando eu disparo meu triac a 45 graus. Então, refaço essa conta aí, eu refaço essa mesma conta aqui, com esse mesmo valor aqui de tensão 127, só que vou mudando aqui esse ângulo aqui, ó. Faz com 60, por exemplo, 60, 30, 90, até 180. Até 180 dá para ficar brincando com isso aqui. E a última questão seria calcular a potência dissipada na lâmpada, né? Uma questãozinha de potência é assim, ó. A gente já viu isso aqui, essa fórmula aqui, lá na primeira matéria, eu acho, que a gente está vendo lei de Ohm, né? A minha potência, uma das formas de eu escrever potência seria eu escrever a tensão ao quadrado sobre o R. Vocês não lembram aí, né? Vou mostrar aqui para vocês rapidamente. Se vocês não lembram, aqui, fórmula da potência. Tem algumas formas de escrever aqui, ó. Aqui, ó, a potência pode ser... Aqui, ó, pegar aqui o mundo elétrico, ó. A potência pode ser... Cadê? Tem duas potências aqui, ó. Pode ser a tensão vezes a corrente, é uma forma. Eu posso escrever como a resistência vezes a corrente ao quadrado. Eu posso escrever assim, ó. A potência ativa menos a reativa ao quadrado. Raiz dessas duas coisas, né? Se eu pegasse pelo triângulo das potências aqui, né? Fizesse um teorema de Pitágoras. Veja isso aqui. Ou a que a gente está usando aqui seria potência igual a tensão ao quadrado sobre a resistência. Está usando isso aqui porque o cara deu na questão, né? Ele deu a resistência da lâmpada lá em 100, né? Acho que ele disse que era 100. A gente volta aqui e diz que a lâmpada resistiva é de 100 ohms. Agora eu tenho a tensão que está em cima dela. Vou essa conta aqui, ó. Tensão RMS ao quadrado sobre R. 121,05 ao quadrado sobre 100. Aqui deu 14.653 sobre 100. E aí, quando a gente divide com essa divisão aqui, é só andar duas casas aqui, né? 1, 2, 146,5 watts. Tá? Não vai esquecer de botar o watt aqui. Sempre coloquem aqui na verdade, as grandezas aqui, tá bom? Então, beleza. Então, essa aqui é uma possível questão para prova. O estudo não vai cair igualzinho, mas eu vou mudar alguns valores aqui de ângulo. Talvez eu mude aqui, por exemplo, a resistência dessa lâmpada. Eu não vou botar lâmpada, vou fazer alguma outra coisa. Talvez eu mude a tensão aqui de 127, sei lá, vou botar 220. É só vocês substituírem aqui, né? Em vez de 127, vai botar 220, bota 110, enfim. Beleza? Então, uma resoluçãozinha aqui de questão, explicaçãozinha de ciclo trigonométrico para vocês. Vou tentar subir lá no YouTube. Aí vocês dão uma estudadinha rapidinho. Beleza?
Até, pessoal.